Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rogério Matoso, eu sou cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do nariz. Bom, nós temos o terço superior, que é formado pela parte óssea, e os dois terços inferiores, formado aí pelo arcabouço cartilaginoso. Terço superior e os dois terços inferiores. Nesse segmento dos dois terços inferiores, nós vamos achar as cartilagens que compõem toda a estrutura cartilaginosa do nariz. As cartilagens alares, as cartilagens laterais ou triangulares, a cartilagem septal e alguns fragmentos menores, as cartilagens que nós chamamos de cartilagens acessórias. O tratamento do dorso do nariz é feito nesta região, quando nós desejamos diminuir o dorso ósseo. E quando nós vamos fazer o tratamento do perfil da parte cartilaginosa, nós tratamos principalmente essa região das cartilagens laterais. Lembrando que uma vez tratada essa região, nós precisamos refazer a região para que a válvula nasal permaneça intacta e o paciente apresente uma respiração normal. Passando por uma visão de perfil, nós temos então, relembrando, o terço superior, que é formado pela parte óssea, e nós temos os dois terços inferiores formados pelas cartilagens em si, que compõem o nariz. Terço superior, osso, terço inferior, dois terços inferiores, melhor dizendo, a parte cartilaginosa. Quando nós tratamos o perfil do paciente, nós precisamos então tratar tanto a parte óssea quanto a parte cartilaginosa, e nós vamos ver então aqui nesse desenho em vermelho. Fazendo essa manobra, nós conseguimos então diminuir o dorso do paciente, o dorso do nariz, e com isso alcançamos um nariz mais harmônico. Quando nós pensamos em tratamento de ponta do nariz, é importante lembrarmos que as cartilagens alares vão, juntamente com a cartilagem septal, promover aí a estruturação do nariz. Então nós temos as setas mostrando as duas cartilagens alares. No centro ali nós vemos a palhetinha, que é a cartilagem septal. E quando nós vamos tratar a ponta do nariz, nós precisamos ressecar o excesso de cartilagem das cartilagens alares. A borda anterior da cartilagem alar, ela desenhada aqui de vermelho, ela é o ponto de início de uma medição que nós realizamos para preservarmos então a estrutura da cartilagem. Então, quando nós ressecamos a estrutura em excesso, nós precisamos manter parte significativa das cartilagens alares que estão desenhadas aí de vermelho. Normalmente, em termos de milímetros, para que não haja um desabamento nem um colabamento das cartilagens alares, nós precisamos manter a viabilidade dessa cartilagem de pelo menos 5 milímetros de cada lado. Uma vez que nós vamos ressecar o excesso dela, nós precisamos então manter este segmento que eu estou desenhando aqui para vocês. E normalmente esse segmento aí ele vai contemplar aí 4 a 5 milímetros, que é um número de segurança para nós evitarmos recolabamento ou pinçamento das cartilagens alares. Agora nós vamos desenhar o segmento que nós vamos ressecar na cirurgia. Então, esse é o que nós chamamos de segmento cefálico ou cranial das cartilagens alares. Durante a cirurgia, então, nós vamos ressecar todo esse segmento que está em excesso, que é ele que então vai fazer com que o nariz fique com aquele aspecto meio de bolinha, o que significa que as cartilagens alares estão muito grandes, portanto, nós precisamos ressecar este excesso, e essa ressecção é feita justamente a nível desse desenho, e aí mostrando que nós devemos então manter a porção anterior dela intacta para que não tenhamos problemas. Uma vez feito isso, a gente trata as duas pontas das cartilagens alares. Dando sequência, muitos pacientes nos perguntam onde nós colocamos enxertos de cartilagem para estruturar a ponta do nariz.
Nesta visão 3D, nós temos então as duas cartilagens alares, uma de cada lado, que nós estamos aqui desenhando com a setinha. Nós temos a cartilagem septal, que é a palheta maior, e nós temos a espinha nasal anterior. Nós ressecamos os enxertos de cartilagem, retiramos os enxertos de cartilagem da cartilagem septal. Normalmente ele tem um desenho assim, essa palheta maior é a palheta de cartilagem do septo, e nós dividimos essa palheta em 3 segmentos, quando nós temos cartilagem suficiente, né? E essas pequenas palhetas é que nós vamos então utilizar para modelarmos o nariz e estruturarmos o nariz. A palheta de maior firmeza, ela é posicionada entre as cartilagens alares, justamente acima da espinha nasal, né? Nós estamos aqui desenhando então a posição onde nós colocamos essa palheta de cartilagem que nós retiramos do septo. Ela está apoiada na espinha nasal e dá estrutura para as duas cartilagens alares que nós desenhamos agora. Uma vez posicionada essa palheta de cartilagem, nós podemos então fazer suturas para estruturar as duas cartilagens alares e também estruturar a ponta do nariz. Uma vez estruturado o conjunto como um todo, nós podemos fazer suturas de modelamento nas cartilagens que nós estamos desenhando aqui. E essa manobra, ela faz com que a ponta do nariz fique mais fina. Isso projeta a cartilagem alar 1 a 2 milímetros, o que já é o suficiente para nós termos, então, em determinados pacientes, somente com esse tipo de sutura, uma projeção de ponta bonita, uma projeção de ponta ideal. Portanto, essas suturas de modelamento, esse estruturamento do nariz é muito importante para mantermos aí a integridade da ponta do nariz. Nesta visão frontal, nós percebemos, melhor dizendo, a estrutura óssea, um osso que nós chamamos de vômer e a cartilagem que está de laranja, que nós vamos mostrar agora. Essa cartilagem, neste desenho especificamente falando, ela está desviada, vocês conseguem perceber que ela está inclinada. E essa inclinação é o que nós chamamos então de desvio do septo nasal, que pode ser o desvio ósseo também. Isso faz com que a abertura e passagem do ar se torne mais estreita deste lado e a passagem muito mais alargada do outro lado. Isso interfere na questão funcional, ou seja, respiratória do nariz. Portanto, nós precisamos entender essas alterações. Mudando um pouquinho aqui para uma visão frontal, nós temos que alguns pacientes apresentam um desvio de dorso, um desvio que nós chamamos de septo dorsal. E o que vai estar desviado na grande maioria das vezes é a cartilagem septal. Nós estamos aqui fazendo o desenho da cartilagem, então, simbolizando como se ela estivesse desviada. Então, o que nós vamos fazer para poder corrigir esse desvio da cartilagem como um todo? Nós utilizamos aquelas palhetinhas dos que nós retiramos do septo para promovermos um ancoramento de um lado ou de outro. Nós vamos desenhar agora de azul o posicionamento de um fragmento desse de cartilagem e que está do lado direito, mas também nós precisamos colocar em alguns casos também do lado esquerdo. Isso faz com que nós transformemos a cartilagem que estava desviada em um segmento mais reto, retilíneo. É como se nós fizéssemos um sanduíche para estruturarmos essa cartilagem septal, que está de vermelho, e as duas cartilagens, palhetinhas, melhor dizendo, em azul, formam então um sanduíche, o que nós chamamos de spreader graft. Isso então corrige esses desvios dorsais e, quando bem utilizadas, podem trazer resultados estéticos muito bons. Nós vamos agora passar para uma outra visão. A visão de perfil, novamente, mas para nós mostrarmos que quando nós vamos tratar o nariz, do ponto de vista de perfil, uma vez que nós temos uma ponta que também tem que ser tratada, nós tratamos lá, como nós vimos anteriormente, a parte óssea e a parte cartilaginosa, que está aqui nesta linha tracejada de vermelho, e os estrutes, enxertos, que são colocados na região da columela entre as cartilagens septais, melhor dizendo, entre as cartilagens alares, são apoiados lá na espinha nasal, é onde nós percebemos o círculo. O tamanho desse enxerto, o tamanho desse estrute
ele vai interferir no posicionamento da ponta. Nesta imagem em vermelho, nós percebemos que o posicionamento do estrude elevou a ponta em 1 ou 2 milímetros, ok? E uma vez feitas as suturas, nós temos então uma ponta harmônica. Este ângulo nasal da ponta, ele então vai estar relacionado com o posicionamento desta cartilagem, dessa palhetinha de cartilagem. Se nós colocarmos uma palheta um pouco maior, nós vamos então ter uma ponta mais projetada. E em alguns casos isso é desejável, porque os pacientes às vezes apresentam uma ponta muito baixa e a gente precisa corrigir essa alteração estética colocando um estrude mais robusto e de um comprimento maior. E isso faz então com que nós conseguimos corrigir a ponta que estava caída. Agora nós temos a cobertura cutânea nesse esboço 3D e as estruturas anatômicas estão por baixo da pele. Muitos pacientes me perguntam como eu posso saber se o meu nariz ele tem uma largura, uma base normal. Existe uma regrinha simples, e aqui nós estamos revendo aí, o terço superior, que é a parte óssea, os 2 terços inferiores, que são as partes cartilaginosas. E uma manobra que nós realizamos para avaliarmos se o paciente apresenta-se com uma base do nariz dentro de um parâmetro normal é traçarmos 2 linhas paralelas, e essas linhas passam no canto interno do olho, como nós estamos vendo aqui de vermelho. Se as 2 abas do nariz estiverem dentro desta medição, nós temos então o nariz de base normal. Se as cartilagens alares, a sua base estiver passando desses limites anatômicos, nós vamos ter então um nariz de base larga, e aí nós vamos precisar corrigir esta base, e essa correção é feita com a ressecção do excesso da curvatura dessa cartilagem alar, que nós chamamos de alectomia. Portanto, é importante sabermos esses parâmetros anatômicos. Como vocês viram, a estrutura anatômica do nariz é fundamental. A rinoplastia estruturada, ela baseia-se nas alterações estéticas e alterações funcionais que o paciente apresenta. Então, o que nós vamos poder fazer no nariz, do ponto de vista estético ou funcional, vai depender da alteração anatômica que ele apresente ou das alterações anatômicas que o paciente possa vir a apresentar. Portanto, cada caso é um caso, e nós identificamos as alterações estéticas durante a consulta médica, as alterações funcionais no exame físico e também com a tomografia computadorizada do terço médio da face. Uma vez estabelecido as alterações estéticas e as alterações anatômicas, nós partimos então para a indicação da cirurgia. Então, durante a cirurgia, nós realizamos a rinoplastia aberta, nós vamos então esqueletizar o nariz, ou seja, nós vamos descobrir todas essas partes anatômicas que nós conversamos anteriormente, e uma vez expostas a parte óssea e a parte cartilaginosa, nós vamos então fazer uma análise mais pontual das alterações que nós vamos conseguir fazer. Portanto, com o nariz aberto, entre aspas, nós podemos então identificar as alterações anatômicas e então providenciarmos o tratamento das mesmas. É importante lembrar que, quando nós tratamos a questão estética, nós temos que pensar também na questão funcional. Portanto, não adianta nada nós deixarmos então o nariz bonito, mas que respire mal, ou seja, quando nós promovemos as alterações estéticas, nós precisamos viabilizar a passagem aérea. Portanto, se o paciente apresenta alterações funcionais, desvios ósseos, desvios cartilaginosos, nós vamos precisar tratar essas alterações durante a cirurgia estética do nariz, e com isso promovemos uma transformação, uma mudança mais harmônica do nariz no geral, e com isso alcançamos aí os melhores resultados no pós-operatório. Eu espero ter ajudado aí com essa aula, é mais uma curiosidade para vocês entenderem a complexidade do tratamento estético e funcional do nariz. Se você apresenta alguma alteração
que lhe incomode, seja respiratória ou seja estética, nós estamos à disposição para podermos atender você. Basta acessar o nosso site www.rogeriomatoso.com.br. Lá você vai achar todas as cirurgias que nós realizamos e principalmente a rinoplastia estruturada, que é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer, e nós temos aí uma formação aprofundada nesse assunto. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.